Anjo da guarda, ouve minhas preces e me salva do pecado da ira antes que seja tarde demais. A ira é como um fogo que começa pequeno, quase imperceptível, mas que pode rapidamente se tornar um incêndio capaz de consumir tudo ao redor. Quantas vezes você já sentiu o coração acelerar, a respiração pesar, as palavras saírem de forma dura, e depois percebeu que não era você quem falava, mas a fúria que havia tomado conta? A ira é traiçoeira, porque nasce da sensação de injustiça, de ferida aberta, de ofensa não curada. Ela faz parecer que estamos no direito de explodir, de revidar, de devolver com força aquilo que recebemos. Mas, na verdade, a ira é um veneno que primeiro corrói quem a sente, antes mesmo de atingir o outro. A Bíblia está cheia de advertências sobre a ira. Em Provérbios lemos que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a disputa. Em Efésios, São Paulo nos lembra: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Deus sabe que essa emoção, se não for controlada, pode se transformar em porta aberta para o inimigo destruir relacionamentos, famílias e até a própria fé. É por isso que no silêncio da vida espiritual, o anjo da guarda se torna presença essencial. Ele é aquele que percebe antes de você quando o fogo da ira está prestes a se acender e trabalha para proteger sua alma antes que seja tarde demais. Muitas vezes, você já deve ter sentido isso sem perceber. Um impulso para se calar quando estava prestes a gritar. Uma voz suave que dizia: "Não responda agora", quando o coração já estava inflamado. Um desconforto repentino diante de uma situação de raiva, como se alguém ao seu lado dissesse: "Não siga por esse caminho". Esses sinais tão sutis são manifestações do seu anjo da guarda tentando impedir que a ira o arraste para decisões das quais depois você se arrependeria profundamente. A ira tem um poder devastador, porque não atinge apenas os outros, mas atinge a si mesmo. Depois da explosão, sobra o vazio, a culpa, o remorso. Palavras ditas não podem ser recolhidas. Atitudes tomadas no calor do momento podem marcar uma vida inteira. E o inimigo sabe disso. Ele se aproveita da ira como arma para semear divisão dentro da família, dentro da igreja, dentro do coração humano. Mas Deus, em sua misericórdia, colocou ao seu lado um guardião fiel que não descansa enquanto você luta. O anjo da guarda não luta apenas contra inimigos externos, mas contra os inimigos invisíveis da alma. Ele está presente na batalha interior, tentando redirecionar seus pensamentos, acalmar seus sentimentos, inspirar a paciência quando tudo dentro de você pede vingança. Ele é mestre no silêncio, na suavidade, no impulso do bem. Seu objetivo não é apenas que você não exploda, mas que aprenda a transformar essa energia da ira em oração, em confiança, em entrega a Deus. E aqui está o ponto mais profundo. A ira não precisa ser apenas destruição. Quando guiada pela graça, ela pode ser transformada em zelo, em coragem, em força, para lutar pelo que é justo, sem perder a paz interior. Foi assim que Moisés, diante da idolatria de Israel, mostrou indignação santa. Foi assim que Jesus, no templo, expulsou os vendedores com autoridade. A diferença está no coração. A ira destrutiva nasce do ego ferido. A ira justa nasce do amor ferido por causa da verdade. O anjo da guarda o ajuda a discernir essa linha tão fina, para que você não confunda a emoção descontrolada com indignação que vem de Deus. Este vídeo é um convite para você enxergar como o céu luta por você no campo da ira. Não se trata de negar sentimentos ou fingir que não se irrita, mas de aprender a ouvir os sinais de proteção espiritual que já estão acontecendo em sua vida. Quantas vezes você já foi salvo de uma explosão de raiva sem perceber? Quantas vezes seu anjo interveio no exato momento em que você estava prestes a tomar uma decisão que poderia destruir relacionamentos? E quantas vezes você reconheceu, depois de se calar, que aquela escolha lhe trouxe paz? Talvez você carregue marcas profundas da ira, palavras que machucaram alguém que ama, escolhas precipitadas que custaram caro. Mas é justamente aí que seu anjo da guarda deseja agir,
ajudando você a transformar culpa em aprendizado, ira em paciência, fúria em oração. Deus não o abandonou às suas fraquezas. Ele lhe deu um guardião que não se cansa de lutar pela sua alma. E neste caminho você descobrirá que é possível vencer a ira, não com suas próprias forças, mas com a graça divina sustentada pelo companheiro invisível que Deus colocou ao seu lado. A ira não nasce de repente como muitos pensam. Ela começa como uma semente pequena, plantada em silêncio nas feridas do coração. Uma palavra que doeu, uma injustiça que não foi reparada, uma frustração acumulada. Aos poucos, essas experiências vão se transformando em ressentimento, e quando a alma não as entrega a Deus, elas se acumulam até transbordar. A explosão de raiva é apenas o fruto visível de um processo invisível que vinha crescendo há dias, meses ou até anos. É nesse terreno silencioso e perigoso que o anjo da guarda já começa a agir muito antes da explosão. Ele conhece seus pensamentos, suas tendências, suas dores mais antigas, sabe quais lembranças tocam suas feridas e quais situações inflamam sua paciência. Ele não está ali apenas para apagar incêndios depois que a casa já foi consumida. Ele atua como guardião vigilante, soprando em sua consciência alertas suaves. Cuidado com essa mágoa, não alimente esse pensamento, perdoe antes que seja tarde. Quantas vezes você já sentiu uma inquietação interior ao relembrar uma ofensa? Uma vontade de não dar continuidade àquela conversa mental que só trazia mais raiva? Esse movimento é obra do anjo, tentando estancar o mal na raiz. O perigo da ira é que ela se disfarça de justiça. A mente diz: eu tenho razão, eu fui ferido, eu preciso reagir. E de fato, muitas vezes, você realmente foi injustiçado. Mas a diferença está em como responde. O inimigo sabe manipular a sensação de injustiça para levá-lo a escolhas erradas. Ele sussurra que você deve revidar, gritar, ferir como foi ferido. É nesse ponto que o anjo da guarda se coloca como contraponto. Ele recorda a palavra de Cristo, que pediu mansidão, que disse: amai os vossos inimigos, que mostrou o poder do perdão como caminho de libertação. A ira é rápida, mas as consequências são lentas e dolorosas. Uma palavra dita em fúria pode destruir anos de confiança. Uma atitude tomada sem pensar pode romper laços que levarão décadas para serem restaurados. O anjo da guarda sabe disso, e por isso luta tanto para segurar sua mão antes do gesto, sua boca antes da palavra, seu coração antes da decisão. Ele atua como aquele amigo invisível que, no instante certo, o impede de atravessar a linha que separa a indignação justa da destruição irreversível. Mas o anjo não é mágico. Ele não força sua vontade, não o impede de agir se você decidir ignorá-lo. Ele respeita sua liberdade porque sua missão é conduzir, não controlar. Por isso sua voz é suave, quase sempre discreta, pedindo que você pare, respire, ore. E aqui está a chave. Se você aprende a escutar esse impulso interior, percebe que é possível conter a explosão antes que aconteça. O problema é que muitas vezes você ignora essa voz, prefere o prazer momentâneo da descarga de raiva e só depois sente o peso da culpa. É por isso que a vida espiritual é tão importante. Quanto mais você ora, quanto mais alimenta sua alma com a palavra, mais sensível fica a presença do anjo. A oração dá espaço para que sua consciência se torne terreno fértil para esses avisos. A Bíblia ilumina sua mente para que reconheça as ciladas do inimigo. E o anjo da guarda encontra nesse espaço cultivado liberdade para agir com mais força. A ira deixa de ser um inimigo invencível e passa a ser apenas mais uma prova que pode ser vencida pela graça. No fundo, a ira sempre nasce de uma ferida que não foi curada. O anjo da guarda sabe disso e, por isso, muitas vezes o conduz a refletir, a voltar às raízes, a lembrar-se de quem feriu você e a trazer essa memória para a presença de Deus. Ele o empurra para o perdão não porque seja fácil, mas porque sabe que o coração só se cura quando libera a mágoa. O inimigo quer que você guarde rancor. O anjo quer que você guarde paz. A escolha, no fim, é sua. E aqui está a pergunta que não pode ser ignorada.
Quantas vezes você deixou a ira dominar, mesmo tendo sentido esse impulso interior para se calar? Quantas vezes percebeu, depois da explosão, que já havia sido avisado de alguma forma? Esse é o sinal de que o céu estava tentando agir em sua defesa, mas a decisão final sempre cabe a você. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar a relação com a ira. Perceber que não está sozinho, que já existe um guardião lutando ao seu lado, que a vitória é possível se você aprender a escutar antes que seja tarde demais. A ira é uma emoção que o inimigo gosta de usar como ferramenta porque ela é rápida, intensa e devastadora. Diferente de outros pecados que vão corroendo aos poucos, a ira explode em segundos e pode deixar marcas que duram uma vida inteira. Ela é como uma arma que, uma vez disparada, não pode mais recolher a bala. E o inimigo, que conhece a fraqueza humana, sussurra justamente nos momentos de tensão. Faça justiça com suas próprias mãos. Devolva o golpe. Grite mais alto. Não aceite calado. Ele sabe que, se conseguir acender esse fogo, pode destruir famílias inteiras, afastar amigos, dividir irmãos e até mesmo afastar corações de Deus. Mas o anjo da guarda não se cala diante dessa ameaça. Sua missão é proteger não apenas sua alma, mas também a rede de relacionamentos que dá sentido à sua vida. Ele sabe que a ira raramente fere apenas quem a sente. Quando você explode, não é só você quem sofre depois. São também aqueles que estavam perto, que ouviram suas palavras, que carregaram o impacto de sua raiva. Por isso, o anjo da guarda luta em duas frentes, contra o veneno que corrói por dentro e contra o estrago que pode se espalhar para fora. É impressionante perceber como, em muitos momentos de raiva, surge dentro de você um breve instante de lucidez, um segundo de consciência que diz: não faça isso, não diga isso, afaste-se. Esse instante é obra direta do seu guardião, tentando interromper o ciclo antes que o mal se torne irreversível. Muitas vezes você não percebe, porque o calor da emoção é mais forte e você decide ignorar esse impulso. Mas se lembrar desse detalhe, verá que quase sempre existe essa pausa interior, essa chance de escolha. É Deus, através do anjo, oferecendo a você a oportunidade de escolher a vida em vez da destruição. A ira é também uma porta espiritual perigosa. Quando você a alimenta, abre espaço para outros males entrarem: o rancor, o ódio, a vingança. Pouco a pouco, sua alma se acostuma a viver na escuridão e vai se tornando refém dessas forças. O anjo da guarda luta com todas as forças para que você não permaneça nesse estado. Ele o conduz à oração, ao silêncio, ao arrependimento imediato depois de uma explosão. Quantas vezes, após uma briga, você sentiu um peso no coração, um desconforto que não deixava em paz até pedir perdão? Esse incômodo não é mero remorso humano, é o anjo soprando dentro da consciência. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Reconcilie-se enquanto é tempo. E aqui entra uma verdade muitas vezes esquecida. A ira nunca é vencida apenas pela força de vontade. Ela precisa ser tratada na raiz, no coração. O anjo da guarda sabe disso e por isso não se limita a impedir explosões. Ele o conduz a refletir sobre as feridas que provocam a raiva. Muitas vezes, quando você se aproxima de Deus em oração sincera, percebe memórias antigas, pessoas que ainda não foram perdoadas, situações que continuam abertas dentro de si. O anjo sabe que enquanto essas feridas não forem entregues ao Senhor, a ira continuará voltando. É por isso que ele insiste em levá-lo para perto de Deus, porque sabe que apenas o amor do Pai cura o que está escondido nas profundezas da alma. Mas é claro, o inimigo tenta impedir esse processo. Ele quer que você justifique a raiva, que se convença de que tem direito de sentir e expressar o ódio, que guarde rancor como se fosse justiça. Ele sabe que enquanto você mantiver essa chama acesa, continuará preso. Já o anjo, com paciência, tenta mostrar o outro lado, o perdão que liberta, a paciência que fortalece, o silêncio que protege. Ele não fala com gritos, mas com sussurros. Não força, mas inspira. Não impõe, mas convida.
e cabe a você decidir de quem ouvir a voz. Quantas famílias não foram destruídas por causa de palavras ditas em um momento de ira? Quantos casamentos não se romperam porque alguém não conseguiu segurar a explosão? Quantas amizades não se perderam por orgulho e raiva? A ira, quando não controlada, se torna a ferramenta de destruição do inimigo. Mas quantas outras famílias foram salvas porque alguém decidiu se calar no momento certo, escolher a paz em vez da vingança, pedir ajuda ao anjo em vez de ceder ao ódio? O anjo da guarda está sempre oferecendo essa possibilidade. Ele não é apenas guardião do corpo, é guardião da alma e dos laços que unem você às pessoas que ama. Quando você se deixa guiar por ele, aprende que vencer a ira não é apenas questão de autocontrole, mas de confiar que Deus é juiz justo e que não precisa fazer justiça com as próprias mãos. O anjo o ensina a colocar sua dor nas mãos de Deus, a transformar sua raiva em oração, a substituir a vingança pelo perdão. Essa transformação não acontece em um dia, mas começa cada vez que você escolhe ouvir a voz suave do céu em vez do grito do inimigo. E é justamente nesse processo que sua vida vai sendo moldada. A cada escolha de paz, a cada silêncio que evita destruição, a cada oração feita em meio à raiva, você vai percebendo que não está sozinho. Há um guardião ao seu lado, pronto para segurá-lo antes da queda, pronto para impedir que a ira destrua o que você mais ama. O inimigo quer divisão, mas o anjo trabalha pela reconciliação. E se você abrir o coração, descobrirá que a vitória contra a ira é possível, porque o céu luta por você antes que seja tarde demais. A ira, quando não controlada, destrói, mas quando transformada, pode se tornar força. Esse é um dos maiores mistérios espirituais que poucos percebem. Deus não nos deu emoções para serem negadas, mas para serem redimidas. A raiva, quando entregue ao Senhor, pode ser canalizada em coragem, em zelo, em determinação para lutar pelas causas certas. E é aqui que o anjo da guarda desempenha papel essencial. Ele não apenas impede que a ira se torne veneno, mas ajuda a transformá-la em combustível para o bem. Pense em quantas situações de injustiça você já presenciou. Quando alguém foi humilhado, quando uma voz fraca foi silenciada, quando o mal pareceu vencer diante dos olhos de todos. Nessas horas, a ira surge naturalmente, porque o coração humano anseia por justiça. O inimigo, aproveitando-se disso, tenta arrastar a emoção para o ódio, para a violência, para a vingança. Mas o anjo da guarda, como enviado de Deus, sopra ao coração um chamado diferente: transformar essa indignação em oração fervorosa, em busca da justiça divina, em ação corajosa movida pelo amor e não pelo rancor. É assim que a ira que poderia destruir se torna santa. Foi isso que fez Moisés quando, tomado de indignação, defendeu o povo contra a opressão. Foi isso que Jesus mostrou quando purificou o templo, expulsando os que desrespeitavam a casa do Pai. A diferença está na origem e no destino da emoção. A ira descontrolada nasce do ego ferido e termina em destruição. A ira santa nasce do amor ferido pela injustiça e termina em restauração. O anjo da guarda está ali para lembrá-lo dessa linha fina, para ensiná-lo a não confundir uma coisa com a outra. Mas como acontece essa transformação? Primeiro, pela paciência. O anjo da guarda inspira você a não agir no calor da emoção, mas a dar tempo para que a razão e a graça falem mais alto. Quantas vezes você já sentiu uma raiva intensa e, ao se calar e esperar, percebeu que a intensidade diminuiu e a resposta foi mais sábia? Esse intervalo não foi apenas psicológico, foi espiritual. Foi o anjo segurando sua mão, pedindo silêncio, dando espaço para que a voz de Deus guiasse a decisão. Depois, pela mansidão. Muitos confundem mansidão com fraqueza, mas ela é, na verdade, força controlada. É saber que você poderia responder com violência, mas escolhe responder com firmeza e amor. É ter autoridade sem se deixar dominar pela fúria. O anjo da guarda o ajuda a cultivar essa virtude, porque sabe que a mansidão é arma poderosa contra o inimigo. Ela desarma o agressor, quebra o ciclo da violência, cria espaço para a graça agir.
E por fim, pela canalização. O anjo da guarda o conduz a usar a energia que a ira desperta para o bem. Aquele fogo interior pode ser convertido em zelo pela oração, em força para resistir ao mal, em coragem para lutar contra as tentações. A raiva que poderia consumir por dentro se torna vigor espiritual que o aproxima de Deus. Quando você aprende a entregar sua ira ao Senhor, o inimigo perde uma de suas maiores armas e o anjo ganha mais espaço para conduzir sua alma. Talvez você já tenha experimentado isso em sua vida. Momentos em que a raiva parecia invencível, mas que, ao rezar, ao pedir ajuda ao seu anjo, ao recorrer à palavra de Deus, foram transformados em paz profunda, até mesmo em lágrimas de libertação. Esse é o sinal claro de que a ira não precisa ser prisão, pode ser caminho de santificação. O anjo da guarda age como alquimista espiritual, transformando aquilo que parecia apenas trevas em luz, aquilo que parecia apenas destruição em oportunidade de crescimento. E o mais bonito é que essa transformação não fica apenas em você. Quando alguém o vê reagindo com mansidão em uma situação em que todos esperavam fúria, sua atitude se torna testemunho. É o reflexo do céu em sua vida, mostrando que existe um modo diferente de viver, que a paz é possível mesmo em meio à provocação. Seu anjo se alegra nesses momentos, porque sabe que sua vitória silenciosa contra a ira também inspira outros a buscarem o mesmo caminho. No fundo, a ira é como uma chama. Se você a deixa solta, ela incendeia e destrói. Mas se você a coloca nas mãos de Deus, ela aquece, ilumina e fortalece. O anjo da guarda está ao seu lado justamente para ajudá-lo a segurar essa chama, para impedir que se torne incêndio, para transformá-la em luz. E essa luz, uma vez acesa em sua vida, não só protege sua alma, mas também ilumina o caminho daqueles que estão ao seu redor. Toda ira tem uma raiz, e essa raiz quase sempre está em feridas que não foram curadas. Palavras duras que ficaram ecoando, rejeições que deixaram marcas, injustiças que nunca foram reparadas. É como se o coração fosse acumulando pedras invisíveis que juntas se transformam em peso insuportável, e quando esse peso encontra a mínima provocação, explode em fúria. O inimigo sabe explorar essas feridas, cutucando-as sem cessar para manter o coração em estado de revolta. Mas o anjo da guarda conhece cada uma dessas marcas e trabalha sem descanso para conduzir sua alma ao único caminho que pode realmente curar: o perdão. O perdão, porém, é difícil. Perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu, não é aprovar o mal. Perdoar é entregar a ferida para que Deus a transforme. É recusar-se a deixar que a mágoa se torne prisão eterna. E aqui está o ponto em que muitos desistem, porque acham que não são capazes de perdoar. Mas o anjo da guarda o ajuda justamente nesse momento, porque ele sabe que, sozinho, você não consegue. É ele quem sussurra ao seu coração durante a oração. Entregue essa dor a Deus, confie e não carregue sozinho. Ele o lembra de que o perdão é graça e não esforço humano. Quantas vezes você já se pegou lembrando de alguém que feriu você, sentindo de novo a raiva, como se tudo tivesse acontecido ontem? Essa memória insistente é como ferida aberta. Mas perceba, muitas vezes, nesses momentos, surge dentro de você uma inquietação que pede para rezar, ou até um desejo súbito de se calar e não alimentar o rancor. Esse é o anjo tentando fechar a ferida com a luz do perdão. Ele não apaga a memória, mas a coloca sob a misericórdia de Deus, para que ela não seja mais fonte de veneno, e sim de aprendizado. O inimigo quer que você se agarre à dor, porque sabe que enquanto guardar rancor, a ira terá sempre combustível. Mas o anjo da guarda, em silêncio, tenta mostrar que o perdão não é presente para quem feriu, é libertação para quem sofreu. É a chave que abre a prisão em que sua alma está. Ele o leva a recordar as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa lembrança não vem à toa. É o guardião espiritual mostrando que o perdão não nasce da força humana, mas da graça que desce do céu. E há outro detalhe que poucos percebem. Muitas vezes a ira que você sente contra os outros é reflexo da ira que sente contra si mesmo. Culpa,
vergonha, arrependimentos não resolvidos podem se transformar em raiva projetada no mundo. O anjo da guarda também trabalha nesses pontos, convidando você a se reconciliar consigo mesmo, a aceitar o perdão de Deus, a crer que a misericórdia cobre até os erros mais profundos. Ele sabe que, se você não aprender a perdoar a si mesmo, continuará descontando nos outros a dor que carrega dentro. O processo de cura é longo, mas o anjo é paciente. Ele inspira pequenas atitudes, pedir desculpas quando explode, rezar por quem o feriu, evitar alimentar conversas de rancor, buscar a confissão para derramar diante de Deus aquilo que pesa. Cada passo é acompanhado por ele, porque sabe que cada avanço rumo ao perdão é uma queda a menos na armadilha da ira. E quando o perdão acontece, algo extraordinário acontece junto. A ira perde força. Aquela ferida que antes inflamava diante da mínima provocação já não dói da mesma forma. Você descobre que pode olhar para trás sem se consumir de raiva, que pode falar sobre o passado sem queimar por dentro. Essa paz não é humana, é espiritual. É o anjo da guarda cumprindo sua missão de conduzir sua alma para a liberdade que só o perdão verdadeiro pode oferecer. No fundo, a maior vitória sobre a ira não é apenas não explodir, mas deixar de alimentar a raiz que a sustenta. E essa raiz só é arrancada com perdão. O anjo sabe disso, e por isso nunca cansa de conduzir você nesse caminho, mesmo quando parece impossível. Ele não se conforma em ver sua alma prisioneira do ódio, porque sabe que você foi criado para viver em paz. E enquanto você respirar, ele estará ao seu lado, lutando para que descubra que o perdão não é fraqueza, mas força que cura, que liberta, que transforma. Existe um segredo espiritual que muitos ignoram. A ira pode ser transformada em oração. Essa talvez seja a maior estratégia que o anjo da guarda utiliza para salvar sua alma do veneno desse pecado. Ele sabe que a raiva é uma energia poderosa, uma força que, quando descontrolada, destrói, mas quando canalizada, pode se tornar intercessão, clamor, entrega. A diferença está em quem governa essa energia. Se é o inimigo, ela explode em violência. Se é Deus, ela se torna súplica ardente que sobe como incenso ao céu. Pense em quantas vezes você se encheu de indignação diante de uma situação injusta. O primeiro impulso foi gritar, revidar, fazer justiça com as próprias mãos. Mas e se, naquele momento, você dobrasse os joelhos e derramasse toda essa força em palavras de oração? É exatamente isso que o anjo da guarda tenta inspirar quando sopra no seu coração. Não fale com eles agora, fale com Deus primeiro. Esse desvio tão pequeno pode salvar relacionamentos, pode proteger sua alma de cair no ódio, pode transformar a raiva em arma espiritual contra o inimigo. O inimigo quer que você descarregue a ira em quem está perto. O anjo quer que você entregue a ira a Deus. Essa diferença muda tudo. Quando você reage no calor da emoção, espalhe a dor. Quando você ora no calor da emoção, espalhe a luz. A oração não apaga a indignação, mas dá a ela destino certo. É como um rio impetuoso que se corre solto, inunda e destrói. Mas se é canalizado, gera energia que move e alimenta. Assim é a ira quando se torna oração. Em vez de consumir, fortalece. É por isso que os santos falavam tanto sobre a importância da oração constante. Não porque seja mero ritual, mas porque a oração é escudo, é disciplina da alma, é válvula de escape para as emoções que, se guardadas, viram veneno. O anjo da guarda está sempre pronto para lembrá-lo disso. Quantas vezes, no auge da raiva, veio de repente à sua mente um versículo bíblico, uma oração curta, um Pai Nosso dito quase sem pensar. Isso não foi coincidência. Foi o anjo tentando canalizar sua fúria em direção ao céu, para que a energia da ira se transformasse em súplica. Essa prática também cria um círculo virtuoso. A cada vez que você escolhe orar, em vez de explodir, sua alma se fortalece. O hábito da oração em momentos de raiva gera uma espécie de reflexo espiritual. Aos poucos, em vez de gritar,
você aprende a se calar e elevar o coração. Em vez de atacar, você aprende a interceder. E a cada escolha, a ira perde espaço e a paz de Deus ganha terreno. O anjo da guarda acompanha esse processo com alegria, porque vê que sua missão está sendo cumprida. Salvar você não apenas da queda, mas do hábito de cair. Mas não pense que isso significa se tornar passivo ou indiferente. Pelo contrário, quando você transforma a ira em oração, adquire clareza para agir com sabedoria. O silêncio diante de Deus lhe dá tempo para discernir se a situação exige resposta ou paciência, ação firme ou apenas entrega. Muitas vezes, depois de rezar, você percebe que a resposta que planejava dar seria destrutiva e escolhe outro caminho. Outras vezes, a oração fortalece você para confrontar o mal com coragem e mansidão, sem ódio no coração. Essa é a verdadeira vitória. Agir sem ser dominado. E há ainda um efeito oculto. A oração feita no auge da ira é uma das mais sinceras e mais poderosas, porque sai das profundezas da alma, sem máscaras, sem frases decoradas. É o grito da sua dor transformado em clamor. Deus ouve esse tipo de oração com ternura, porque reconhece a honestidade de um coração que, em vez de se perder na violência, escolhe buscar a ajuda do céu. E o anjo da guarda, que recolhe cada uma dessas súplicas, leva-as como incenso diante de Deus, intercedendo para que sua alma encontre paz. Com o tempo, você começa a perceber que a ira, antes inimiga, pode se tornar aliada quando conduzida corretamente. Ela o leva a rezar mais intensamente, a buscar a Deus com mais fervor, a pedir socorro com mais sinceridade. O inimigo queria usá-la para destruí-lo, mas Deus, através do anjo, transforma-a em combustível espiritual. Essa é a vitória da graça. Pegar o veneno e transformá-lo em remédio. Pegar a fúria e transformá-la em fogo que aquece a fé. O caminho não é fácil. Exige disciplina, exige fé, exige humildade. Mas o anjo da guarda não deixa você sozinho nesse processo. Ele será sempre a voz que sussurra. Ore agora, não responda ainda, leve isso a Deus. Se você aprender a ouvir essa voz, descobrirá que a ira já não terá domínio. E pouco a pouco, sua vida será marcada não pelas explosões de raiva, mas pela serenidade de quem encontrou um refúgio seguro na oração. Quando a alma começa a aprender a transformar a ira em oração, algo novo acontece. A própria vida se torna testemunho. Aquilo que antes era motivo de vergonha, explosões de raiva, palavras ditas no calor do momento, atitudes das quais se arrependia, começa a ser substituído por exemplos de paciência, mansidão e sabedoria. E sem que perceba, sua luta pessoal passa a tocar e inspirar outras pessoas. O anjo da guarda, que nunca deixou você enfrentar essa batalha sozinho, sabe que cada vitória sua é uma semente de esperança lançada na vida de quem o observa. É curioso como o mundo sempre espera o pior. Todos estão acostumados a ver pessoas reagindo com violência, gritando em discussões, cortando laços por causa da raiva. Por isso, quando alguém escolhe agir diferente, quando decide calar em vez de ferir, quando opta por perdoar em vez de revidar, esse gesto se torna um sinal luminoso. É como se uma luz inesperada surgisse em meio às trevas da fúria. E o anjo da guarda se alegra, porque sabe que o reflexo do céu brilhou através de sua atitude. Talvez você já tenha vivido isso, um momento em que poderia explodir, mas escolheu se controlar e depois alguém veio até você e disse: "Eu teria perdido a cabeça, mas você me ensinou algo com sua calma." Essa é a prova de que sua luta não é apenas por você, mas também por todos que caminham ao seu redor. O anjo da guarda conduz suas vitórias silenciosas para que elas se tornem testemunho vivo, capaz de mostrar que a ira não precisa ser destino inevitável, que existe outro caminho possível. E esse testemunho não se limita a palavras bonitas. Ele se manifesta em gestos simples, no silêncio que evita uma briga dentro de casa, no perdão oferecido em um relacionamento difícil, na paciência diante das falhas de alguém querido. São escolhas pequenas que, somadas, criam um ambiente de paz. O anjo da guarda protege esse ambiente, porque sabe que,
Quando uma alma escolhe a serenidade, toda a casa se beneficia. Sua família passa a sentir mais harmonia, seus amigos se sentem mais acolhidos e até desconhecidos percebem algo diferente em você. Mas há também uma dimensão espiritual mais profunda. Cada vez que você vence a ira, o inimigo perde terreno não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles ligados a você. É como se sua vitória criasse uma barreira de proteção ao redor dos seus. O anjo da guarda luta ao seu lado para que essa vitória não seja isolada, mas compartilhada. Ele sabe que o testemunho de uma vida pacificada é capaz de curar feridas em corações que você talvez nunca imagine. Às vezes, apenas ver sua calma diante de uma provocação pode plantar em outro o desejo de buscar a mesma paz. Esse testemunho também se fortalece dentro da igreja. Quantas vezes, ao participar de uma comunidade, você percebe que existem pessoas feridas, carregando raiva, ressentimentos, divisões? Sua presença serena, conquistada com esforço e graça, torna-se bálsamo silencioso. O anjo da guarda usa sua história para mostrar a outros que é possível vencer, que ninguém está condenado a viver dominado pela ira. E quando você partilha sua experiência, mesmo sem grandes discursos, transmite uma verdade poderosa, a de que o céu luta conosco, de que Deus não nos deixa sozinhos nas nossas fraquezas. Não é exagero dizer que sua luta contra a ira pode salvar vidas. Uma palavra dita no calor da raiva pode levar alguém ao desespero. Uma palavra de calma pode evitar uma tragédia. O anjo da guarda está sempre consciente disso. Ele não protege apenas você, mas também todos os que podem ser atingidos pelas suas escolhas. É por isso que, quando você escolhe a mansidão, está protegendo não só sua alma, mas também as pessoas ao seu redor. Sua vitória tem reflexo coletivo, sua paz se multiplica em outras vidas. E no fim, esse testemunho se torna uma pregação silenciosa. As pessoas podem duvidar das palavras, mas não conseguem ignorar uma vida transformada. Quando veem que você, que antes era dominado pela ira, agora vive em paz, percebem que algo sobrenatural aconteceu. Esse algo é a ação do anjo da guarda, unida à graça de Deus. É a prova de que o céu é real, de que a oração funciona, de que a fé tem poder para mudar até aquilo que parecia impossível. Assim, o pecado da ira, que poderia ter sido sua ruína, se transforma em cenário de vitória e de testemunho. Sua história passa a ser lembrança viva de que Deus pode transformar as maiores fraquezas em forças, as maiores quedas em degraus, as maiores dores em cura. E em cada passo desse processo, seu anjo da guarda está presente, celebrando, protegendo e conduzindo você para que sua vida continue sendo luz para outros que ainda lutam contra as trevas da fúria. Chega um momento na caminhada espiritual em que a luta contra a ira já não é apenas esforço de contenção, mas experiência de verdadeira liberdade. O coração aprende, pouco a pouco, que não precisa reagir a cada provocação, que não é escravo das palavras que ouve, que não é prisioneiro das emoções que sente. Essa maturidade não vem de uma técnica humana, mas da ação contínua da graça de Deus, sustentada pela presença fiel do anjo da guarda. Ele não luta apenas para apagar incêndios, mas para ensinar você a viver longe das chamas. O anjo da guarda sabe que a verdadeira vitória contra a ira não está em nunca senti-la, mas em não deixá-la governar suas escolhas. Sentir indignação diante da injustiça é humano, mas permanecer em paz, mesmo quando o mundo tenta roubar sua calma, é espiritual. Essa paz não nasce de fora, nasce de dentro, da certeza de que Deus é juiz justo e que não há ofensa que escape aos seus olhos. O anjo repete isso à sua consciência. Confie, entregue e não carregue sozinho. É essa lembrança constante que o leva a repousar em Deus, em vez de viver refém da fúria. E nesse processo, algo surpreendente acontece. Você descobre que pode ser provocador de paz em ambientes de conflito. Onde antes sua ira inflamava ainda mais as discussões, agora sua serenidade passa a ser bálsamo. Onde antes suas palavras eram flechas afiadas,
agora se tornam resposta calma que desarma o outro. Essa mudança não é apenas para você, é para todos que convivem com você. Sua família sente, seus amigos percebem, até estranhos notam. A paz que o anjo da guarda ajudou a plantar em seu coração começa a florescer ao redor. Mas não pense que isso significa nunca mais ser tentado. O inimigo continuará tentando reacender o fogo da raiva, porque sabe quanto estrago ele pode causar. Haverá provocações, haverá injustiças, haverá momentos em que tudo em você pedirá para explodir. Mas a diferença é que agora você sabe que não está sozinho nessa luta. Já experimentou a voz suave que pede calma. Já provou a força da oração que acalma a tempestade. Já percebeu como o perdão cicatriza feridas. Essa experiência se torna armadura. Você pode até sentir a chama da ira, mas ela já não tem mais poder para incendiar sua vida. O anjo da guarda o conduz a viver em estado de vigilância e oração. Ele não promete ausência de batalhas, mas garante companhia fiel em todas elas. Cada vez que você se lembrar de um erro, ele o apontará para a misericórdia. Cada vez que sentir o peso da indignação, ele o conduzirá à oração. Cada vez que quiser guardar rancor, ele lembrará do perdão. Assim, sua vida vai sendo moldada pela graça, e a ira vai perdendo espaço até se tornar apenas lembrança de um campo onde a vitória já foi conquistada. E essa vitória não é só para esta vida. O anjo da guarda sabe que está preparando você para a eternidade. Porque o céu não é lugar de ódio, rancor ou vingança. O céu é lugar de paz perfeita. Cada vez que você escolhe perdoar em vez de se vingar, orar em vez de gritar, calar em vez de ferir, você já está ensaiando o modo de viver do céu. Está aprendendo a linguagem da eternidade, onde a paz reina para sempre. Seu anjo o guia nesse aprendizado, porque sabe que sua missão é conduzi-lo até a presença de Deus. Olhe para trás e perceba. Quantas vezes você já foi salvo da ira sem perceber? Quantas vezes, no último instante, decidiu se calar e depois agradeceu a Deus por não ter agido no calor da raiva? Quantas vezes, após uma oração, a fúria se dissipou e deu lugar a uma serenidade inexplicável? Esses momentos não foram fruto do acaso. Foram sinais do cuidado de Deus, que colocou ao seu lado um guardião incansável para protegê-lo até mesmo de si mesmo. Agora, olhe para frente com esperança. A ira pode tentar voltar, mas já não precisa mais dominar você. A cada nova provocação, lembre-se de que existe uma voz suave pedindo calma. A cada nova ferida, lembre-se de que existe um caminho de perdão. A cada nova batalha, lembre-se de que existe um anjo lutando por sua alma. Essa consciência dá força, dá coragem, dá paz. E talvez essa seja a grande mensagem que o anjo deseja que você guarde no coração. Você não nasceu para viver prisioneiro da raiva, mas para experimentar a paz que vem de Deus. A ira é chama que consome, mas a graça é luz que ilumina. O inimigo quer sua destruição, mas o céu quer sua salvação. E enquanto houver vida, haverá sempre um guardião ao seu lado, lembrando que ainda dá tempo, que ainda há saída, que ainda existe esperança. A jornada contra a ira é, ao mesmo tempo, uma das mais difíceis e uma das mais libertadoras da vida espiritual. Difícil, porque a raiva surge com força inesperada, porque toca feridas profundas, porque parece mais forte que a vontade. Mas libertadora porque, quando vencida, abre espaço para uma paz que nenhum outro esforço humano pode produzir. E é exatamente nessa luta que você descobre a presença constante do anjo da guarda, esse companheiro invisível que Deus colocou ao seu lado para não deixar que o fogo da ira destrua sua vida e sua alma. Quantas vezes você já sentiu esse cuidado sem perceber? O instante de silêncio que o impediu de dizer algo que machucaria. A inquietação que o levou a sair de um ambiente antes da discussão piorar. A inspiração de rezar quando o coração estava prestes a explodir. Cada uma dessas situações foi sinal concreto da ação do seu anjo, protegendo, guiando e lembrando que sempre existe outro caminho além da explosão. Não se trata de sorte ou coincidência, trata-se de graça.
O inimigo gostaria que sua vida fosse marcada por rancor, divisão e destruição. Ele sabe que a ira é capaz de afastar você de Deus e de quem ama. Mas o céu tem outro plano: fazer da sua vida testemunho de paz, sinal vivo de que a graça é mais forte do que qualquer emoção descontrolada. E para isso, o Pai colocou um guardião ao seu lado, alguém que não se cansa, que não o abandona, que não desiste de você. Seu anjo da guarda não luta apenas contra perigos externos. Ele trava batalhas dentro da sua alma para preservar a paz que o inimigo tenta roubar. Talvez você olhe para trás e veja quantas vezes a ira já feriu pessoas importantes, quantas vezes suas palavras deixaram marcas que não gostaria. Mas não precisa viver prisioneiro desse passado. O perdão é real, a misericórdia é infinita, e o anjo da guarda continua oferecendo oportunidades de recomeço. Cada oração feita em meio à raiva é um passo rumo à cura. Cada silêncio escolhido em vez de gritar é uma vitória que o céu celebra. Cada vez que você perdoa, a ira perde espaço e a paz de Deus cresce em sua vida. Esse é o convite deste vídeo: reconhecer que você não está sozinho. Que mesmo nos momentos em que sente a fúria subir, existe alguém ao seu lado, pronto para sussurrar calma, pronto para inspirar oração, pronto para segurar sua alma antes que caia. Se você aprender a ouvir essa voz suave, se confiar mais na graça do que nos impulsos, descobrirá que é possível viver em paz, mesmo em um mundo cheio de provocações. E aqui eu quero abrir espaço para você. Escreva nos comentários a sua história. Houve um momento em que a ira quase destruiu algo na sua vida, mas você foi salvo pelo silêncio, pela oração ou por um impulso que não sabe explicar? Ou talvez você esteja lutando agora contra a raiva que insiste em voltar e quer pedir oração. Compartilhe. Sua experiência pode ser o consolo que outro coração precisa. Pode ser a prova de que não estão sozinhos nessa batalha. A ira pode parecer forte, mas não é mais forte do que o amor de Deus. O inimigo pode gritar, mas não é mais alto do que a voz suave do céu. O fogo pode consumir, mas não é mais intenso do que a luz que vem de Cristo. E o seu anjo da guarda está aqui para lembrá-lo disso todos os dias. Você pode vencer, você pode recomeçar, você pode viver em paz. Antes que seja tarde demais, escolha ouvir o céu, escolha confiar, escolha caminhar ao lado daquele que foi enviado para proteger sua alma até o fim.